busca, fala com Deus a respeito de algumas coisas na nossa vida, e de repente essa palavra, queridos, no seu tempo ela se cumpre sobre a nossa vida, e a gente fica perdido dentro da palavra de Deus que é para a nossa vida. E pessoas assim, queridos, elas não só se perdem no processo, mas elas também atrapalham outras pessoas a se perderem no processo. É interessante que aqueles homens disseram para aquelas mulheres, aqueles anjos: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que ressuscitou? Quando eu não sei o que eu tenho que fazer dentro do processo que eu estou vivendo, queridos, eu vou ficar embalsamando o morto. Eu vou ficar, queridos, mexendo com coisa que já deveria estar resolvida na minha vida há muito tempo. Eu vou ficar tentando embalsamar coisa, queridos, que já devia estar enterrado e sepultado há muito tempo na minha vida. Eu entro no processo de regressão. E eu preciso entender isso, eu preciso entender qual é o meu momento. A gente tem muita dificuldade, queridos, de andar para frente, de sonhar, de ousar, de acreditar. Quando eu ouço a Raquel falando assim, puxa vida, os fundamentos dessa base, já faz tanto tempo os fundamentos. Mas, irmãos, se a gente fosse pensar naquele tempo, o que poderia acontecer hoje, talvez a gente não caminharia, porque assustaria perto da realidade que a gente vivia. Mas o fato é que Jesus ressuscitou. Nós temos, queridos, uma esperança, nós temos uma palavra. E a gente precisa aprender a perceber o que está acontecendo à nossa volta. Irmãos, às vezes, sinceramente, a gente cuida muito do que está acontecendo à volta da vida do irmão e não cuida do que está acontecendo à nossa volta. Em um mundo onde as informações mudam a cada instante, nós precisamos estar antenados. Eu gostaria de estudar com você aqui, nessa manhã, bem rápido, 3 princípios, queridos, que vão complementar isso que eu quero te falar aqui. Todos nós aqui temos uma esperança, uma mensagem: Jesus ressuscitou. Irmãos, Deus não é covarde com ninguém. Você aqui não está aquém de ninguém, você não está em desigualdade com ninguém, mas a mesma oportunidade que você tem é dada para todos nós. Nós temos o mesmo Cristo, nós temos o mesmo Jesus, o mesmo Deus. Ele ressuscitou. Deus tem me dado um discernimento nesses dias, queridos, e eu quero compartilhar isso com você. Às vezes a gente deseja muito o crescimento, a conquista, mas nós não temos consciência do que isso significa de verdade. O que é você crescer e avançar no reino de Deus? A ressurreição de Cristo não é somente uma celebração, um evento, uma festa, mas nós estamos diante de uma possibilidade de ser quem nunca a gente imaginaria que a gente podia ser, de chegar onde a gente nunca imaginou que a gente poderia chegar. E eu quero te dizer uma coisa, sem medo de errar: o que nós estamos vivendo hoje não é nem perto do que a gente ainda vai ver. Deus tem coisas extraordinárias, irmãos. O vento de Deus está soprando sobre nós e está soprando em nós. É o tempo de Deus para a nossa vida. A ressurreição de Cristo é a oportunidade que Deus dá a mim e a você de todos os dias entender, de ser e de viver completamente diferente, de vencer os nossos processos. Eu posso enterrar os meus mortos tranquilamente. Nós não podemos continuar minimizando o poder de Deus em nossas vidas e naquilo que Ele pode fazer em nós e através de nós. O que temos, na verdade, queridos, é um convite à ousadia, uma provocação de Deus, um questionamento da nossa inércia, da maneira que escolhemos viver ou não escolhemos viver. O que temos é um desafio de Deus no sentido de olharmos ao nosso redor e ver além do que os nossos olhos estão vendo. Irmãos, quando a gente se sentar hoje para tomar um café, olhe o que está acontecendo à sua volta. Olhe, veja aonde Deus te colocou. Olhe o lugar que você está inserido. Você está no solo profético, irmãos. Essas fotos que as pessoas colocam aí do nosso passado, como começou, não é, irmãos, para ficar bajulando ninguém, não. É para dizer para você: Deus cumpre o que Ele promete nesse momento. Eu preciso entender isso, irmãos. Eu preciso ser provocado por Deus de alguma maneira e parar de ficar de mimimi, de coisinha. Eu preciso ser arrancado do lugar onde eu estou e sonhar os sonhos de Deus, ou entender de vez que eu não vou sonhar e pronto, acabou. Mas eu não posso me incomodar com quem vai sonhar. Eu preciso analisar com que lentes eu tenho visto as coisas que acontecem no meu redor. Romper limites. Eu não posso ficar perdendo o tempo do mover de Deus.
E aí, queridos, dentro disso eu quero te colocar 3 discernimentos que Deus me deu nesses dias. O primeiro discernimento é uma visão objetiva do lugar onde você está. O lugar onde você está. Entender o lugar onde estamos é fundamental para a gente continuar crescendo. Constantemente nós estamos nos movendo, conquistando terrenos, ou até mesmo deixando de conquistar. Ainda que a gente não veja, estamos submergidos em um processo contínuo de Deus. Não para! Você não é hoje a pessoa que era alguns anos atrás. Ou você progrediu muito, ou você regrediu, mas você não está no mesmo lugar, porque o reino de Deus não para. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Se você estagna, você regrediu. Infelizmente, queridos, isso só é possível porque não existe lugar neutro no reino de Deus. Você faz parte de uma locomotiva que está andando em uma velocidade, queridos. E agora que você está dentro, ou você pula, ou você entende o processo. Essa falta de entendimento tem privado muitas pessoas de romper limites e de usufruir o momento de viver o agora de Deus para a vida delas. Entender o lugar fala da capacidade, da competência de não querer reduzir o universo à nossa volta ao nosso mundinho interior, ao nosso pequeno desejo, à nossa maneira incrédula de enxergar e viver a nossa vida. Eu preciso aprender a ver além dos meus olhos, senão eu vou me tornar pedra de tropeço. Eu vou viver a vida embalsamando mortos, levantando coisas que já estão resolvidas há muito tempo, falando de conversinhas, queridos, que já não existe mais. Irmãos, entenda o seu tempo em Deus. Eu preciso ter a coragem de me sintonizar com a agenda de Deus, com o momento. Eu adquiri um hábito, queridos, há muitos anos atrás. Todo dia eu durmo ouvindo mensagem. Todos os dias. Eu ouço 2, 3 mensagens. E quando eu adquiri esse hábito, eu peguei algumas pessoas específicas que eu gosto de ouvir e falei: Deus, eu quero ver o que o Senhor está falando ao redor do mundo, dos profetas de Deus, porque eu quero estar antenado no tempo do Senhor. Eu quero trazer uma mensagem contemporânea, eu quero entender o mover de Deus para esse tempo. Irmãos, sabe qual é o problema? Tem muita gente vivendo da palavra que recebeu há 5 anos atrás. Sabe o que fez toda a diferença na vida de Abraão, que tornou dele o pai da fé? Porque ele, quando ouviu uma palavra para sacrificar o filho deles, ele foi até o cume do monte para ouvir a segunda palavra. Muita gente fica na primeira. Já mata o filho lá embaixo. Já que eu tenho que matar, eu não vou nem subir o monte. Eu vou matar por isso. Mas tem uma outra palavra de Deus para você. Pode ter certeza disso. Ainda que você não está vendo, ainda que você não está conseguindo ouvir, há uma outra palavra de Deus para a sua vida. Ele é um Deus de recomeço. E se precisar, queridos, Ele vai recriar a sua história. Mas Ele vai fazer isso. Amém. Você lembra quando Jesus chamou Pedro? Pedro estava pescando, uma pescaria frustrada. Jesus estava vindo com uma multidão pressionando ele. Ele entra no barco de Pedro, faz o sermão e fala para Pedro: Pedro, lança a rede à direita do barco. E Pedro fez uma pescaria extraordinária. 3 anos passando. Pedro fracassou terrivelmente. Jesus morre, ressuscita, volta para a beira da praia. O que Pedro estava fazendo de novo? Novamente uma pescaria frustrada. Jesus olha para Pedro e fala: lança a rede à direita do mar. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Não deu certo, né? Mas eu vim aqui recriar o seu chamado de novo. Porque eu não desisti do que eu tenho para você. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Esse é o Deus que ressuscitou. Esse é o Deus que eu sirvo e que você sirve. Nós precisamos enterrar os nossos mortos. Olha para o lugar. Olha aqui, queridos, a velocidade que as pessoas estão dando. Olha o que Deus está fazendo. Olha para onde Deus está levando algumas pessoas que estão vivendo do nosso lado. Isso quer dizer, queridos, que o vento de Deus está soprando. E não importa o tamanho do seu barco. O que importa é que você vai andar na sua velocidade. Mas o mesmo vento que está empurrando um barco grande, está empurrando um barco pequeno. E o seu está no mar. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, sai de casa e vai para a pista, em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho que estar disposto a fazer parte da história, ainda que o protagonista dessa história não seja eu. Faça parte, queridos. Ainda
Ainda que você não seja a peça principal, ainda que você não seja o ator principal desse filme, faça parte dessa história. Até porque, queridos, não se trata de ninguém mesmo, se trata de Deus. Aonde você está na sua história? Qual é o seu lugar nesse momento? De dúvida, de queixa, de ciúmes, de inveja? Qual que é o seu lugar? Talvez você está num lugar que você não gostaria, mas pode ter certeza, é o lugar que você escolheu estar. Às vezes Deus nos permite entrar em lugares que nós não gostaríamos de entrar. Outras vezes, Ele mesmo nos coloca nesses lugares. Às vezes temos que enfrentar lugares desafiadores. Às vezes gostaríamos de estar em outro lugar. Irmãos, escuta o que eu estou te falando aqui em nome de Jesus. Talvez dentro do seu ministério, dentro do seu chamado, você está vivendo uma turbulência. Transforma esse lugar. O problema, queridos, não é o lugar onde você está. E você vai entender isso no segundo segmento que eu vou te falar aqui. Qual é a possibilidade que você está ignorando nesse momento? Só porque você trocou o nome de possibilidade para problema. O que você não está conseguindo enxergar? Talvez você tenha se colocado num lugar que não é seu, mas você tem insistido em estar nesse lugar. Um lugar de medo, de vergonha, de dúvida. A boa notícia, queridos, é que nós só vencemos esses lugares na nossa vida passando por eles. Você está do ponto certo para poder recomeçar. Aonde? Onde você está nesse momento? Diga comigo, repita comigo. O lugar onde estamos. Esse é o primeiro discernimento. O segundo discernimento, queridos, é o tempo do lugar onde nós estamos. Todos nós podemos estar no mesmo lugar, mas em tempos diferentes. O meu tempo não é o seu tempo. Tem muita gente que está no lugar certo, mas não está entendendo o tempo do lugar onde eu estou. Não basta estar no lugar certo, eu tenho que entender qual é o tempo desse lugar. Irmãos, escuta o que eu vou te falar. Alguns comportamentos não cabem mais para o tempo do lugar que você está vivendo. Alguns pensamentos não cabem mais para o tempo do lugar onde você está vivendo. Tem coisas, queridos, que vão ser exigidas de você. E quando você cresce e amadurece no reino de Deus, querido, você sai de um conceito de criança do que é pecado e não é pecado. Você agora, queridos, está no campo do que convém e não convém. Tem coisas que não é pecado, mas não convém mais no tempo e no lugar que você está vivendo. Precisamos crescer, amadurecer, mudar a fala, mudar o comportamento, mudar o jeito, talvez até mudar as roupas. Preciso compreender os desafios, a maturidade, a ousadia que o tempo do lugar está exigindo de mim. Preciso fazer a leitura correta. Tem pessoas que até chegam num lugar com muito custo, estão lá, mas estão perdidas na maneira de agir e reagir naquele momento. Precisamos entender que o tempo do lugar é mais importante que o lugar. Porque tem gente que luta demais para chegar no lugar, mas não tem a maturidade para permanecer lá. O tempo do lugar é mais importante que o lugar. Porque o lugar, a vida vai te empurrar para lá. Pode ter certeza. Mas a maturidade que esse lugar existe é uma competência que você vai ter que desenvolver. Tem muita gente fazendo muita bobagem no lugar certo. Aquelas mulheres, queridos, estavam no lugar certo. De manhã, sinceras, acordaram de madrugada, pegaram o seu melhor. Só que elas estavam no tempo errado, no lugar certo. Porque Jesus havia ressuscitado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, dá um show. Há tempo para todas as coisas. Talvez o irmão vai estar chorando, é o tempo do lugar dele. Tem outro que vai estar rindo, tem outro que vai estar plantando, outro vai estar colhendo. Irmãos, nós estamos no mesmo lugar, em tempos diferentes. Por isso, queridos, que a inveja é a maior evidência de que eu não sei quem eu sou no lugar onde eu estou. Você consegue entender isso? A Bíblia diz que tudo fez Deus formoso ao seu tempo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, é o seu tempo. Deus te abençoe. Se não entendemos o tempo do lugar, você se torna crítico. Porque você vai querer entender o tempo do outro no lugar do outro. Alguns de nós
Aqui estamos no mesmo lugar, mas em tempos diferentes. Precisamos entender o nosso tempo no lugar onde estamos. Impressionante, quando Jesus foi preso, alguns discípulos estavam com ele, Pedro inclusive, e o tempo era um tempo que ele tinha entrega, de renúncia, de quebrantamento. Pedro tira uma espada e corta a orelha de novo. Uma pessoa no tempo certo, mas no tempo do lugar errado. Eles estavam todos no mesmo lugar. Jesus teve que dar uma aula para Pedro. Jesus falou para Pedro: Pedro, não se trata de guerra, de batalha, se trata de perdão. Eu tenho milhares de anjos agora que estão ao meu dispor. Você não está entendendo o momento, Pedro. Agora não é o momento de ter força, porque tem gente que tem muita força para chegar onde chegou, mas pouco quebrantamento para permanecer aonde chegou. Qual é o seu tempo no lugar onde você está? Se não entendermos isso, nós vamos fracassar, vamos ferir pessoas e vamos sair feridos do processo. Não vamos entender as dificuldades, as adversidades e principalmente não vamos entender o sucesso do outro. Tem gente avançando quando tem que recuar. Tem gente reclamando quando tem que glorificar. Tem gente com medo quando tem que exercer fé. Tem gente querendo ser compreendido quando na verdade deveria estar compreendendo. Tem gente exigindo ser amado quando deveria na verdade estar amando. Tem gente correndo exausto quando deveria simplesmente estar parado e confiando em Deus. Tem gente parado quando deveria estar correndo. Tem gente se questionando se está no lugar certo, enquanto devia estar se perguntando qual é o meu momento nesse lugar. Tem gente perdendo o voo dentro do aeroporto. A Celi, minha esposa, um dia estava viajando, não sei para onde que ela estava indo, mas ela ia fazer uma conexão em Brasília. 11 horas da manhã me liga chorando no aeroporto. O que foi? Perdi o voo. Falei, como? A conexão dela chegou lá 8 horas da manhã, 8h45 ia pegar a conexão, dormiu, acordou 11 horas, batendo no balcão da moça: cadê meu avião? A moça olhou na hora e falou: já deve estar chegando no destino. E ela falou: por que eu estou aqui? Tem gente perdendo voo dentro do aeroporto. Abre o olho no lugar onde você está. Isso aqui é um lugar de possibilidades. Qual é o tempo no lugar onde você está agora? Tem famílias, irmãos, que estão sendo destruídas por isso. Muitos deveriam estar apenas sendo filho, mas estão ocupando o papel de pai. Muitas pessoas mudam de lugar, de esposa, de casa, quando na verdade só precisariam mudar de comportamento. Não estão entendendo o tempo do lugar. Que tal você parar de mudar de ministério e tentar entender o tempo do lugar no ministério que você está? Entender o tempo de lugar é fundamental nesses dias. Entender qual é o meu tempo, o tempo do outro. Embora nós estamos no mesmo lugar, nós estamos em tempos diferentes. Entender, queridos, que a terra prometida do outro não é necessariamente a minha terra prometida. Primeiro, o lugar onde eu estou. Segundo, o tempo do lugar onde eu estou. E terceiro, quem sou eu no lugar aonde eu estou. Nós precisamos rever o nosso conceito de terra prometida. Queridos, terra prometida não tem nada a ver com o exterior. A sua Canaã está dentro de você. Nada desse mundo pode te preencher e te trazer satisfação de verdade. Mais de 400 anos e a nação de Israel não entendeu isso, que não se tratava do lugar, a terra Canaã, mas de vencer os gigantes dentro do câncer. A sua Canaã não é a minha Canaã. Terra prometida, queridos, não é um lugar, mas é uma gestão interior de identidade. Você não nasceu para ser, você nasceu porque você é. Não se trata mais de fazer, mas é de crer. Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu nasci para fazer. Você foi criado para ser resposta onde você está. Você traz dentro de você soluções para de puxar todo mundo para trás. É uma questão de identidade, seja pela fé, seja pela cura, seja pela paz, seja pela unidade. Se levante para ser bênção. Olha à sua volta e se pergunta: como que eu posso contribuir com o meu dom?
posso corresponder no tempo que eu estou vivendo. Mas somente Deus. Queridos, é interessante que às vezes a gente acha muita gente para apontar os nossos erros. E nós, sinceramente, irmãos, nós não precisamos mais de gente para apontar os nossos erros. Somente Deus sabe quem nós estamos nos tornando. Escute o que eu vou te dizer. Deus não te dá nome de acordo com a sua história. Deus te dá nome de acordo com o seu destino. Você entende isso? Há um destino extraordinário esperando por você. Pare de ser quem você foi a vida inteira e comece a se comportar de acordo com quem você está se tornando. Cresça e apareça. Quem você é no lugar aonde você está. O Cote que diz o seguinte, que essa necessidade de provar para os outros o que somos demonstra que ainda não somos o que achamos que somos. A construção, a construção de uma identidade livre nunca está desassociada de um caráter forte. Você precisa parar de manipular a aceitação e respeito. Seja você e Deus seu melhor. Muitas vezes nós somos tentados a nos comparar com os outros. Isso é uma crise de identidade. A inveja fala justamente disso. Deus tem um lugar para você nesse processo que nós estamos aqui. Deus tem um tempo para o seu lugar. E Deus tem uma identidade para você dentro desse processo. Precisamos parar de escrever a nossa história baseado no que os outros acham que nós somos. Discernir o lugar, o tempo do lugar, quem nós somos no lugar, vai transformar nossas vidas e vai nos trazer para fazer parte de tudo aquilo que Deus tem para fazer nesses dias. Em nome de Jesus.